as coisas que eu fiz, as coisas que eu fiz, lugares que eu frequentei. Eu espero nunca dizer me arrependo de como eu vivi. Eu espero nunca dizer eu quero voltar atrás, mas nunca dizer quero voltar atrás pra fazer melhor. Eu espero nunca dizer eu quero voltar atrás. Eu nunca dizer eu quero voltar atrás. Eu nunca dizer não. Eu quero voltar atrás. Quando eu for pros céus, andarei nas areias e rodovia, andarei na areia e verei os serões da fé. Aqueles que venceram ganharam um troféu, levaram as coroas. Eu espero nunca dizer me arrependo de como eu vivi. Eu espero nunca dizer eu quero voltar atrás, mas nunca dizer quero voltar atrás pra fazer melhor. Eu espero nunca dizer eu quero voltar atrás. Eu nunca dizer eu quero voltar atrás. Eu nunca dizer não. Eu quero voltar atrás. Quando for pros céus, verás os teus irmãos da fé. O primeiro será o último e o último será o primeiro. Eu espero que tu sejas o último a tornar-se o primeiro. Eu espero que tu nunca digas me arrependo de como eu vivi. Eu espero que tu nunca digas adeus. Eu quero voltar atrás, porque tu nunca digas não. Quero voltar atrás pra fazer melhor. Eu espero que nunca digas eu quero voltar atrás. Eu espero que nunca digas eu quero voltar atrás. Não. Eu espero que nunca digas eu quero voltar eu espero nunca dizer me arrependo de como eu vivi. Eu espero nunca dizer não. Eu quero voltar atrás pra nunca dizer quero voltar atrás pra fazer melhor. Eu espero nunca dizer eu quero voltar atrás. Eu espero nunca dizer eu quero voltar
ministration Que ministração linda by our sister Irene pela Dalla. nossa irmã Irene Dalla. This morning we are again together Esta manhã estamos juntos mais uma vez and we want to really thank God for a new day, e queremos realmente agradecer a Deus por um novo dia, a new Sunday. novo domingo. It is the last Sunday of the month May É o último domingo do mês de maio, that will go into history que vai ir para a história as a Corona May Sunday, last Sunday of Corona o último domingo in May. de maio do Corona. Hallelujah. Amém. And also, E também it is the last session on the series I've been doing in May é a última sessão da série que eu tenho feito em maio, on faith works. sobre obras de fé. Faith works are good works. Obras de fé são boas obras. The Bible tells us that we are created unto good works. A Bíblia nos diz que somos criados para boas obras. Shall we pray? Vamos orar? Blessed Father, Abençoado Pai, this morning esta manhã we are still alive ainda estamos vivos, because porque you've selected us você nos selecionou to have life para termos vida today, hoje and we are grateful. e somos gratos. We thank you Te agradecemos for our strength pela nossa força to speak, para falar, to see, para vermos, to hear, para ouvirmos, to walk, para andarmos and to do e things, para fazermos coisas, particularly good things. particularmente boas coisas. We thank you Te agradecemos for our country pelo nosso país, here in Angola. aqui em Angola. We thank you for the government Te agradecemos pelo governo of Angola. de Angola And we thank you e te agradecemos for all por authorities todas as autoridades in Angola. em Angola. That Lord Que, Senhor, continue continue to help them, a ajudá-los, continue continue to direct a them, direcioná-los, to administer a administrar the affairs of this country os fazeres deste país to please you para te agradar and to glorify e you. para te glorificar. Help them, O Lord. Ajude-os, ó Senhor. And we pray for all the governments of the E world, oramos para todos os governos do mundo, all the countries of this world, todos os países deste mundo, and especially e especialmente 190 os countries 190 países that the Lord has laid on the heart of our prophet Bishop Dag Heward que o Mills. Senhor meteu no coração do nosso profeta, Bispo Dag Heward Mills. Lord, thank you for these countries Pai, obrigado por esses países scattered in all the que continents estão espalhados em todos os continentes of this world. deste mundo. Lord, Senhor, soften the grounds prepare o chão of these countries for us desses países por nós and e send laborers envie obreiros, trabalhadores into these countries a esses países for your work. para a sua obra. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. And this morning, E esta manhã, please fill us with your por spirit favor, encha-nos com seu Espírito and to give us understanding para nos dar entendimento. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So faith works Então, obras de fé are good works. são boas obras. You are all welcome from all over the world to be part of this flow service. São todos bem-vindos no mundo inteiro para fazerem parte deste culto flow. We cannot see you, but you can see Não us. podemos nos ver, mas vocês podem nos ver. And you can hear E us. vocês podem nos ouvir. We love you. Nós vos amamos. Stay tuned. Permaneçam conectados. Faith works Obras de fé are good works. são boas obras. In James chapter 2, Em Tiago capítulo 2, 14 and 17, versículo 14 e 15, repeatedly, repetidamente, the Bible says, a Bíblia diz faith que a fé without works sem obras, backing it sem as obras apoiarem a fé, is dead. é morta. Doesn't exist. Ela não existe. It's like somebody who is dead. É como alguém que está morto. It doesn't exist Essa pessoa já não existe as a living being. como um ser vivente. So faith without works Então, a fé sem obras has no life. não tem vida. There's no life in Não há it. vida na fé. So as the Bible says, Então, assim que a Bíblia diz just as the body without the spirit que como um corpo sem o espírito
is dead, é morto, so também faith a fé without works sem obras is dead. é morta. And so Bible says Então, a Bíblia diz, in Ephesians chapter 2, em Efésios capítulo 2, verse 8, no versículo 8, that we are saved que nós somos salvos by grace pela graça, through faith. por meio da fé. Through faith. Por meio da fé. Grace is there A graça está ali for our salvation, para a nossa salvação. for the salvation Para a salvação of the whole world. do mundo inteiro. There's enough grace A graça of our Lord suficiente Jesus do Christ nosso Senhor Jesus because Cristo. he died Porque Ele morreu for all, por todos nós. for everyone. Por cada pessoa. He said, Ele disse it is finished. que está consumado. It means he Quer finished dizer que Ele terminou saving a salvar all, todos. every single person. Cada pessoa. Interestingly, Interessante. he even went Ele até to paradise ele foi para o and paraíso went to hell e foi para o inferno and saved e ele salvou those that could be saved. aqueles que ele poderia salvar. So it means Jesus went into the past Então quer dizer que Jesus foi ao passado even to save people. para salvar pessoas. And then he came E depois ele veio, back voltou into the e present veio ao presente and saved people. e salvou pessoas. And also E também went foi into para the future o futuro, to save people. para salvar pessoas. When Jesus Quando Jesus did the work, fez as I obras, was in the future. eu estava no futuro. And if you are listening to E me, se você está a me escutar, you were also in the você future. também estava no futuro. You were also in the future. Vocês também estavam no futuro. And we E who nós, are living que estamos a viver in several generations em várias gerações, after Christ, depois de were Cristo, in the future. estávamos todos no futuro. And we have been saved. E nós fomos salvos If only somente se we will add our faith. adicionarmos a nossa fé. So each person Então, cada pessoa needs precisa faith de fé to be saved. para ser salva. Therefore, Então, we are saved nós somos salvos by grace pela graça, through faith, por meio da fé. individual faith. Fé individual. Your faith will save you. A sua fé vai te My salvar. faith will save A me. minha fé vai me salvar. And it is very E important é muito importante we understand that. que entendamos isso. The Bible says A Bíblia diz we are que saved nós somos salvos Through faith. por meio da fé. not by works. Não pelas obras. That works cannot save us. As obras não podem nos salvar. So you cannot start doing good works Então você não pode começar a fazer boas obras when you do not have faith enquanto você não tiver fé in God, em Deus, the Savior, o Salvador, in em Jesus, Jesus, the Son of o God, Filho de Deus, the Savior, o Salvador. by whose grace Pela graça dele, salvation a salvação has come veio ao mundo, into the world. a este mundo. Works As obras cannot save you, não podem te salvar, but faith mas a fé can save you. pode te salvar. But Mas, Ephesians chapter 2, Efésios capítulo 2, the verse 10 no versículo 10, says, diz que we have been saved nós fomos salvos unto good works. para boas obras. We've been created Nós fomos criados unto good para works. boas obras. We are born Nós again somos nascidos de novo unto good para works. boas obras. Which means Quer dizer que after you've been saved, depois de você ser salvo, the new life you live a nova vida que você vive is a life of good é uma works. vida de boas obras. It's a life É uma vida full cheia of de doing fazer works obras. of your faith. Obras da sua fé. Works of your faith. Obras da sua fé. And so faith Então, a fé will save you, vai te but salvar. the faith that will save E you a fé que vai te salvar does good é que works. faz boas obras. And that is the difference E esta é a diferença between those entre aqueles who are doing some que works estão a fazer certas obras that they may describe as good, e eles podem descrever de boas obras, but they don't have faith in mas God. essas pessoas não têm fé em They Deus, don't have faith in não Jesus. têm fé em Jesus. So they do not have salvation. Então essas pessoas não têm salvação. God is not in them. Deus não está nessas They are doing pessoas. certain things Elas estão a fazer certas coisas that look good, que parecem ser boas, but God is not in it. mas Deus não está naquilo. When God is not in it, Quando Deus não estiver envolvido, in the eyes of God, nos olhos de Deus, it is not não é good works. boas obras. If God is in it,
Se Deus estiver envolvido, then it is good works. então são boas obras. Because the Bible Porque a says, Bíblia nos diz no one doeth que good, ninguém faz o bem, only God. somente Deus. Psalm 14 verse 1. Salmos 14, He versículo said, there 1 is none diz que ninguém that doeth good. faz o bem. And in Romans chapter 23, Em Romanos capítulo 23, the Bible a says Bíblia diz that there is none que não existe ninguém that is without sin. que não pecou. We have all sinned, Todos pecamos, every one of us. todos nós. And that even our goodness E até mesmo a nossa is like bondade filthy rags. é como trapos sujos. It means Quer dizer, if we do not have se God, nós não tivermos you Deus, don't have the Spirit of não God temos o Espírito de Deus in you, em nós, anything you do, qualquer coisa que você fizer, even if it is good in your eyes mesmo se for boas aos teus and it's in olhos the eyes of men, e nos olhos dos homens também, God does not register it Deus não vai resistar as good como works. boas obras. But when God Mas quando Deus is in you, estiver em você, God's Spirit is in o you, Espírito de Deus estiver em você, then então the Spirit of o God Espírito de Deus does good é que works faz as boas obras through us. por meio de nós. And that is when E é ali our good works que as nossas boas is obras registered são registradas in the books in heaven, nos livros dos céus. and by which E então we shall be judged nós vamos ser julgados pelas boas as obras, having lived our lives como vivendo a vida and making good use e a fazer bom uso da vida, of our salvation da nossa salvação and the Spirit of God. e do Espírito de Deus. And so, in summary, Então, para resumir, let us understand vamos entender that good que works boas obras are works of faith, são obras de fé but God e que Deus is the one é aquele who does good que works faz as boas obras through us, por meio de nós not ourselves. e não nós mesmos. And so, if God is not in you, Então, se Deus não estiver em você, whatever you are doing o que você estiver a fazer does not glorify Him, não vai glorificar a Ele. and God does not register E it. Deus não vai resistar. And therefore, in the sight of God, Então, perante a Deus, you are doing nothing good. você não está fazendo boas coisas. Just as people Assim como as pessoas who do a lot of que things, fazem várias coisas, like como miracles or milagres, signs and wonders, sinais e maravilhas, but the love of God mas o amor de Deus and the love of a neighbor e o amor ao is próximo not in them, não está nessas pessoas. the Bible says E a Bíblia diz it is nothing. que não é It nada, will profit them nothing. não vai ser It is proveitoso, not registered in God. não está registrado para It's Deus, not registered in the books. não está registrado in nos heaven. livros que estão nos It is céus. when God Somente quando Deus does through é us, que faz por meio de nós. then Então, He takes the glory, Ele é que vai tomar a glória. and it is He E Ele who doeth good. é que faz o bem. The Bible says A Bíblia diz, in Hebrews chapter 10, em Hebreus capítulo and 10, verse no 24, versículo 24, that we should provoke que nós devemos provocar one another. aos We outros. should provoke Devemos provocar each other cada de nós unto love para amarmos and good e works. fazermos boas obras. Love Amar and good e works. fazer boas That obras. is works of faith. Isto é, obras de fé. Then Titus chapter 3, Titus capítulo 3, verse 14. no versículo It 14, said, maintain good works. diz: mantenha as boas obras. Maintain good works. Mantenha as boas Works obras. of faith. Obras de fé. Titus 2, Titus 2, and 14. versículo It 14, said, be zealous diz: seja zeloso of good de works. boas obras. In Colossians chapter 1, Colossenses capítulo 1, in the verse 10, no versículo it 10, said we should be fruitful diz que devemos ser in frutíferos every good work. em todas as boas obras. 2 Timothy Segunda de Timóteo, chapter 3, capítulo 3, the verse no 17, versículo 17, that we are thoroughly furnished diz que nós somos feitos by the word of God pela palavra de Deus unto good para works. fazermos boas obras. Unto good Para works. fazermos boas obras. And 1 Timothy Em 1 de Timóteo, chapter 6, capítulo 6, verse no 18, versículo 18, the Bible a says Bíblia diz we should be que rich nós devemos ser ricos in good em works. boas obras. In good Em works. boas obras. Works of faith. Obras de fé. Works that show Obras que mostram that we have faith que nós temos fé in God. em Deus. We have faith Nós temos fé in Jesus em Christ Jesus as our Cristo como Savior. nosso We Salvador. have faith Nós temos fé in the works nas obras of salvation, da salvação. which is the works of Que grace. são obras
obras da graça that Jesus did que Jesus fez to save us. para nos salvar. And the Bible says E a Bíblia diz, in Acts chapter 10, em Atos capítulo the verse 10, 38, no versículo how 38, God como Deus anointed ungiu Jesus Jesus of de Nazareth Nazaré with the Holy Ghost com o Espírito and Santo with power, e com who poder, went about que andou doing good, fazendo o bem. doing good. Fazendo o So bem. our master, Então, o nosso our mestre, Savior, o nosso Salvador, he lived his life ele viveu a sua here on vida earth aqui na terra by doing good. fazendo o bem. And so our faith in Então, a Christ nossa fé em Cristo must constrain us deve nos constrangir unto good para works. fazermos boas obras. In Em 1 Thessalonians 1 Tessalonicenses, chapter 1, capítulo 1, the verse 3, no versículo 3, that we should remember. diz que devemos nos lembrar. Remember those who have gone ahead of us, Lembre-se daqueles que foram antes de the apostles of faith. os apóstolos da fé. They all Eles todos live their lives viveram as suas vidas with labor of love com amor and faith e works, trabalhos de fé, which are good que works. são boas obras. I tell you, Digo-vos, if we can occupy se ourselves nós conseguirmos nos ocupar with good works, a fazer boas we obras, shall definitely nós vamos definitivamente fulfill cumprir our ministry o nosso ministério of serving the de Lord. servir o Senhor. And it's important E é importante that we keep que ourselves nós nos mantemos occupied ocupados with good works. com boas obras. In Ezekiel chapter 34, Em Ezequiel capítulo 34, reading from the verse 4, a partir do versículo 4, God Deus was complaining ele estava a reclamar about the shepherds sobre os apacentadores of Israel, de Israel, that they have not been feeding que eles não têm alimentado the flock o rebanho of God, de Deus, the people of o God. povo de Deus. And so he advised them Então ele aconselhou-lhes through the rebuke por uma repreensão that they should be feeding the flock. que eles devem alimentar o rebanho. So feeding the flock of Então, God alimentar o rebanho de is a Deus good work é uma boa obra, by teaching them ensinando-lhes the word of God, a palavra de Deus, preaching the gospel, pregando o evangelho and helping people e ajudando as to pessoas understand a entenderem the word of a God. palavra de Deus. It's a good work. É uma boa obra. When Jesus resurrected, Quando Jesus ressuscitou, he called Peter ele chamou o Pedro and asked him e perguntou-lhe, a crucial question. fez uma pergunta Peter. muito crucial. Disse, Pedro, Do you love me? você me ama? Peter, Pedro, do you love me? você me ama? And Peter said, E o Pedro disse, yes, I do, Pastor. sim, eu te amo, pastor. I do, my Lord. Eu te amo, meu Senhor. Jesus said, Jesus disse, feed my flock. alimente o meu rebanho. Feed my flock. Alimente o meu rebanho. Feed my lambs. Alimente os meus cordeiros. So feeding Então, the alimentar people of God, o povo de Deus, feeding people alimentar as with the word pessoas of God com a palavra de Deus, is a good work. é uma boa obra. You don't need to be a Você pastor. não precisa de ser You don't need pastor. to be an Você apostle. não precisa de ser You don't need apóstolo. to be a Você prophet. não precisa de ser You don't need profeta. to be an Você evangelist. não precisa de ser You don't evangelista. need to be a teacher of the Você word. não precisa de ser mestre da Just palavra. be a Christian, Seja somente um a cristão, believer, um crente, somebody who studies the word. alguém que estuda a palavra. The Bible A Bíblia is to be studied deve ser estudada by every believer. por todo crente. The Bible was not written A Bíblia não foi escrita for unbelievers. para os descrentes. God doesn't Os waste crentes. his time like that. Deus não desperdiça o seu The tempo. Bible was written A Bíblia foi escrita for believers, para crentes, people who will believe pessoas que vão crer the content no of contexto the Bible. da Bíblia. The word of A God palavra de was Deus written foi escrita for everyone para cada who pessoa believes in God. que crê em Deus. And so the instructions there Então a instrução ali are for people é para as pessoas to believe in God que creem em and to Deus follow these e que instructions. sigam essas instruções. It's very important. Isto é muito importante. And so every Christian, Então todo cristão, every follower todo seguidor of Jesus de Christ Jesus must Cristo study the word deve estudar a palavra and share e it. deve partilhar a The palavra. purpose of them studying the O word propósito de estudar a is for palavra you to know é para você saber, God personally, conhecer a Deus His pessoalmente, word personally, conhecer a palavra His dele kingdom pessoalmente, personally, conhecer o reino de Deus His pessoalmente, statutes personally, pois conhecer os estatutos His dele, laws personally, conhecer pessoalmente a His sua His lei, principles for life, os princípios da vida Personally. pessoalmente. and then share it E
também partilhar with others com outras pessoas, so that others para que outras will also pessoas become like you. também se tornem como você. That is the purpose E este é o of propósito the Great Commission. da grande comissão, Making disciples. fazer discípulos. Disciples are made by disciples. Discípulos são feitos por discípulos. Disciples are made by disciples. Discípulos são feitos por discípulos. Disciples are made by disciples. Discípulos são feitos por So if you're a discípulos. disciple of Jesus Christ, Então, se você é discípulo de Jesus Cristo, do a good work, faça uma boa a obra, faith work uma obra de fé, of sharing the word of de God partilhar a palavra de Deus in the homes, em casas, at no workplaces, serviço, in schools, nas escolas, by the roadsides, nas estradas, nas in the ruas, offices, nos in escritórios, the shops, nas lojas, in the leisure parks, em sítios entertainment centers, para divertir, at the diversão, marketplaces, nos mercados, in parliament houses, em casas de assembleia, everywhere em todo lugar, where human beings live aonde os seres humanos vivem and work, e trabalham. you can share Você pode partilhar the word of God a there. palavra de It's Deus. a lá. good work. É uma boa obra. It's a work of faith. É uma obra de fé. I encourage you to do Eu so. vos encorajo a fazerem isto. And so God Então, Deus was telling the shepherds, estava a dizer aos discípulos: feed my flock. alimentem os meus rebanhos. And then he also advised them, E ele também aconselhou: strengthen the weak. fortaleçam os fracos. Strengthening weak people Fortalecer pessoas fracas, by encouraging them encorajando-as and building up their faith. e edificando a fé. It's a good work. É uma boa obra. The shepherds Os apacentadores of Israel de Israel were estavam rebuked ou foram by repreendidos God por Deus for not strengthening weak por people, não fortalecerem as pessoas fracas. because God is willing to strengthen them, Porque Deus está disponível para fortalecer. but not until they have known God. Mas eles primeiro devem conhecer a Not until Deus. somebody has introduced them to God. Alguém deve lhes introduzir a Deus. Not until they call on God. Alguém deve lhes mostrar a chamarem a Deus. So we strengthen people Então nós fortalecemos by as directing pessoas, them to God, direcionando as pessoas a Deus, by telling them dizendo às about pessoas God sobre Deus and His e mercies, falando sobre a misericórdia grace, dele e a graça which dele, are que available estão disponíveis for everyone, para todas as pessoas, anytime, a qualquer hora, anywhere, em qualquer lugar. whether you are in Não crisis importa se você estiver em crise or you are not in ou não crisis, estiver em crise, at any time, a qualquer hora, God is available Deus está disponível to help. para ajudar. And so each one of us, Então, cada de as nós, children of God, como filhos de Deus, let us strengthen devemos fortalecer people as pessoas, by directing them direcionando essas pessoas to God, a Deus, so that they believe para elas poderem crer in the word of na God. palavra de Deus. Not giving them water, E não nem para dar água, not giving them oil, não dando óleo, not giving them creams não é dando creme, and some e powders dar pó, and some e bangles dar pulseiras, and some e things dar coisas which are not spiritual. que não são espirituais, They are not biblical não são bíblicas and they are not coming from e God. não vêm de Deus. They are elements São elementos of this world deste mundo and they become e idols se tornam ídolos, because people put their trust in them. porque as pessoas começam a ter a sua confiança nelas. But God wants us to put our trust in Him. Mas Deus quer que ponhamos a nossa confiança nele. In Proverbs chapter 3, Em Provérbios capítulo the verses 3, 5 and no 6, versículo 5 e 6, that we should trust in the Lord diz que devemos confiar no in Senhor all our em ways, todas as formas, all our em ways, todos os nossos caminhos. and that we should not E depend não devemos depender on our own selves da nossa própria and on our pessoa understanding e no nosso próprio entendimento of things, de coisas. thinking that A pensar we drink water. que bebendo água, Water is a good thing. e água é boa coisa. So because of that, E como é boa coisa, we can trust water nós podemos confiar na to água solve our para problems. resolver os nossos problemas. Não. Não. That is not what God meant. Não é isto que Deus quis dizer. We should put our trust. Nós devemos meter a nossa In confiança God. em Deus. Putting your trust in God Meter a sua confiança em Deus is an act of faith é uma ação de fé and it's a good work. e é uma boa obra. Trusting God for all things, Confiar em Deus para tudo. because the word of God says that
trusting God in all your ways. Porque a palavra de Deus diz que devemos confiar em Deus em todas as All your ways. todas as formas. Acknowledge Him. Devemos reconhecer a Deus. And He will direct your E path. Ele vai direcionar o nosso caminho. Water from a prophet. A água de um profeta, Oil from a prophet. óleo de um profeta, Things from prophets coisas de um profeta will not direct your não ways. vão direcionar os teus caminhos. In some countries, Em alguns países, you have prophets temos profetas who give things to people que dão coisas às pessoas, as powerful como things coisas poderosas, that will give them power, que vai lhes dar poder. that will solve their E problems. essas coisas vão resolver os problemas. And E these same prophets esses mesmos who profetas claim to be powerful, que dizem ser poderosos, some of them actually alguns even describe themselves as angels of God. descrevem-se como anjos de Deus. There are some prophets Existem profetas in West Africa, na África Ocidental, in some of the countries, em alguns países, and I think in some other countries in East e Africa, eu acho que também em alguns países da África Leste, and you may know them. você até pode conhecer alguns. They say they are angels, Eles dizem que são anjos and they give things to people e dão coisas às pessoas to believe in them para crerem neles, for those things to solve their para problems. essas coisas resolverem os seus problemas. But interestingly, Mas interessantemente, these self-acclaimed angels, esses homens que dizem ser anjos, they go about their work eles fazem with human bodyguards. coisas ou com proteção física, Human bodyguards. têm seguranças. Can you imagine Imaginem só an angel um anjo trusting a confiar in human beings num ser humano to be bodyguards? para ser segurança. Can you imagine? Imaginem só. People who claim to be powerful, As pessoas que dizem ser poderosas they are not free não estão livres, to move among não conseguem andar à their vontade neighbors. entre os They próximos, are not free in não society. estão à vontade na They sociedade, need bodyguards. precisam de segurança. Some of them E alguns have got guns têm até armas, in their têm pockets. pistolas nos seus bolsos. These are people who claim they are E powerful. essas pessoas dizem ser poderosas. Powerful, some of them say they have interactions with Jesus. Alguns até dizem que têm interação com Jesus. And these people, E essas pessoas they still depend on human beings ainda dependem dos seres humanos for bodyguards. para segurança. Human beings to protect them. Seres humanos para lhes proteger. What a shame. Que vergonha. What a twist Que vergonha. of things. Que mudança de coisa. If you have faith in Se God, você tiver fé em Deus, then God is with you. então Deus está consigo. And He will give His angels E Ele vai dar os seus anjos charge over you. para te apoiar ou cuidar de si. Let us push people Então vamos empurrar as pessoas to believe in God, a crer em Deus, to depend on God a dependerem de all Deus the time. sempre. And I want to encourage E you eu quero vos encorajar to prophesy. a profetizarem. Prophesying Profetizar is speaking é falar the mind of a God mente de Deus. to people. As pessoas. God wants to communicate with His people. Deus quer comunicar-se com o seu povo. So when God gives you His mind Então, quando Deus te dá a and sua mente you tell people, e você diz às pessoas, you are communicating você está a the comunicar mind of God a mente de Deus. to people. Estás a comunicar a mente de Deus And às since it's pessoas. the mind of E God, já que é a mente de Deus, it will come to pass. vai acontecer. Because whatever God thinketh Porque qualquer coisa que Deus is pensa what He will do. é o que Ele faz. And so if God Então, se Deus shares His mind with you, partilhar a sua mente consigo, He will fulfill it. Ele vai cumprir. He will make it come to Ele pass. vai fazer com que se cumpra. That is why the promises of Por God isso é que as promessas de in Deus the Bible, na Bíblia they will come to pass. vão acontecer. It is important E é importante to prophesy profetizar over people. nas pessoas. The word of A God palavra de Deus is the mind of é God. a mente de Deus. The word of A God palavra de is the Deus will of God. é a vontade de If you Deus. Se prophesy você profetizar promises of God as promessas de Deus with the conditions com as condições spelled out in the que Bible, estão ditas na to Bíblia, people, as pessoas, they shall live to experience elas vão experimentá-las. God Vão experimentar Deus and the prophecies of God. e as profecias de Deus. So prophesy over people Então profetize nas pessoas that let the sick say, que o doente diga, I am healed. eu estou curado. So you tell somebody Então você diz a alguém who is sick, que estiver doente, believe in God, creia em Deus, trust in God, confie em Deus, that you are que healed. você está curado. And I prophesy E eu profetizo that the Lord que o Senhor is healing you. está a te curar. And very E, soon, e muito
em You will breve. be well. Você vai estar bem. Believe it, Creia and you shall be e well. você vai estar bem. It is a good work. É uma boa obra. It's a work of faith. É uma obra de fé. And let us encourage E ourselves vamos nos encorajar to keep believing in a Jesus. continuar a crer em Jesus. It's a work of faith. É uma obra de fé. It's a good work. É uma boa obra. And Jesus said E Jesus disse in John chapter 14, em João capítulo 14, verse 12, no versículo 12, that que if you believe in him, se você crer nele, those who believe in him, aqueles que creem nele, the works that he do, as obras que ele fizer, that is what you will do. é que eles também farão. Everything that Jesus did, Tudo que Jesus fez, if you believe in se him, você crer em you will pick Jesus, it up também vais conseguir fazer. and do it as well. Vais fazer também. It's the work of É faith. uma obra de fé. Let us do whatever we do Vamos fazer o que fizermos by trusting in God, confiando em Deus, by believing in God, crendo em Deus and by having faith e tendo fé in God em Deus and his word e na sua palavra to do it. para podermos fazer. Colossians 3, Colossenses 3, in verse 17, no versículo 17, it says, whatever you do diz que tudo que fizeres in word em obra, em and palavras in deed, e em obras, do all faça in the name em nome of the Lord. do Senhor. Whatever you do. Tudo que fizeres. So from today, Então, a partir de hoje, whatever we do, tudo que fizermos, let us do it vamos fazer in the name of the Lord. em nome do Senhor. That is, we should do it Devemos fazer out of our faith com fé in God, em Deus, out of our love com amor for God. para Deus. Whatever we do, Tudo que fizermos, whatever we say, tudo que dissermos, let all que tudo be seja by faith. pela fé. Let us live Vamos viver a life of faith. uma vida de fé. The just O justo shall live viverá by faith. pela fé. According to Hebrews chapter 10, verse 38. Segundo Hebreus 10, 38. The just O justo shall live viverá by faith. pela fé. We, Nós, the believers of God, os crentes de Deus, are the just. somos os justos. And we E must nós devemos live viver by faith. pela fé. That is what makes us just E isso é que nos faz ser justos before God. perante a Deus. That is what makes E us isso é que nos faz true believers, ser verdadeiros true crentes, followers of Jesus verdadeiros Christ. seguidores de Jesus Cristo. This morning, Esta manhã, as I bring my last message to an end, assim que eu estou a trazer a minha mensagem ao fim, which concludes the works of faith que conclui as obras da fé for the month, para esse mês, I pray eu oro that the Lord que o Senhor encourage you vos encoraja to do these list of works as a well. fazer essas listas de obras também. Praising God, Louvar a Deus. praising God Louvar a Deus is a work of é faith. uma obra de fé. Serving God Servir a in Deus different de capacities, várias formas. as ordinary member, Como membro normal, as a leader, como líder, as a pastor, como pastor, as a prophet, como profeta, apostle, como apóstolo, evangelist, evangelista, teachers of the word. mestre da palavra. They are all good works, São todas boas and they are obras. works of faith. São obras de fé. Caring for widows, Cuidar das viúvas, caring for orphans, cuidar dos órfãos, defending the defenseless, defender aqueles que não têm defesa, ensuring justice, trazer a justiça, caring for the sick. cuidar dos doentes. I've already earlier on said that praying for the sick Já mencionei orar para is os a work of doentes. faith, É obra de and it's a fé good work. e é uma boa obra. Going to the hospitals Ir ao hospital and praying e orar for sick people para pessoas doentes, to be healed, para serem curadas, to be discharged para sair from the do hospital. hospital. They are all good works, São todas boas obras. works of faith. Obras de fé. Sponsoring godly projects, É patrocinar obras de Deus, that building churches, projetos de Deus, Church construir buildings. igrejas, edifícios de igrejas, schools for missions, escolas para missões, sponsoring people patrocinar as to pessoas the Bible school, para irem à escola bíblica, sponsoring people patrocinar as pessoas to do the work of para God, fazerem a obra de to do Deus, evangelism, para fazerem evangelismo, buy instruments comprar instrumentos to support the preaching of the word. para apoiar a pregação do Evangelho. I have bought instruments Eu já comprei instrumentos for a number of churches, para inúmeras igrejas, including many of the churches I personally planted. incluindo igrejas que eu pessoalmente plantei. Buy equipments Comprar to equipamentos support the work. para apoiar a obra.
And also E também meditating on the word of God meditar na palavra de Deus day and night. dia e noite. It's a good work. É uma boa It's obra. out of faith, É de fé. out of the love of God, Faz-se por causa do amor de Deus. and encouraging E others, encorajar outros. and bearing the fruits of the Holy E Spirit, dar os frutos do Espírito Santo. keeping the commandments of God. Manter os mandamentos de Deus. They are all good works. São todas boas obras. And I want to encourage E you eu quero vos encorajar that these good que works estas boas obras are good works são boas obras only somente when you quando você do it fizer out of faith in God, com fé em Deus, by the power pelo poder of the Spirit of do God. Espírito de If Deus. you do not have the Spirit Se of você não God, tiver o Espírito de Deus, it means quer dizer everything you do que tudo que is fizeres by your natural é strength, pela sua força and natural. that is not good enough. E isto não vai ser bom o the sight of suficiente God. perante a Deus. When the Bible says, Quando a Bíblia diz, humble yourselves humilhe-se in the sight of God, perante a Deus and He will lift you up, e Ele vai te exaltar, it means quer dizer we must do the works of que faith nós devemos fazer as obras de in fé humility, com humildade, serving God a servir a Deus in humility, com humildade, believing in God crer em Deus in humility. com humildade. These are works Essas são obras of faith, de fé and let us do them e vamos fazê-las and do more of e it. vamos fazer muito mais. The list is longer, A lista é mais longa, but I've given you mas vos dei enough examples exemplos o and suficiente guidance e guia for you to move para você poder andar and do the works of faith. e fazer as obras de fé. I know Eu sei from today que a partir de and hoje from this month, e a partir deste mês, May, maio, as we enter into June, assim que vamos entrar em junho, from tomorrow, a partir de you are amanhã, going to be occupied você vai estar ocupado with the works of faith, com as obras de fé, which are good que works são boas obras in the sight of God. perante a Deus. God bless you Que Deus vos abençoe for listening. por escutarem. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Wow. Uau. Glory be to God Glória a Deus for this por opportunity esta oportunidade to share with you para partilhar com vocês this special series esta série especial of works of faith. de obras de fé. Once again, Mais uma vez, I recommend you eu vos recomendo to the Macarius Library. a livraria de Macarius. These are anointed books Estes são livros ungidos authored by my pastor, que foram escritos pelo meu pastor, my mentor, o meu mentor, who the Lord has anointed que o Senhor ungiu to author these books. para escrever esses livros. And E it is for basic Christian living é para uma vida básica cristã and also e também for the works of God, para as obras de Deus, serving God servir a Deus in the ministry. no ministério. So it's a good book Então são bons livros for every class of Christian, para todo tipo de from cristão, the basic to the top. do básico ao top. And I recommended E eu recomendei every Sunday since last Sunday, since last past 3 Sundays, desde domingo passado. I've recommended the book Faith Secrets. Eu recomendei o livro Segredos de Fé And Bishop has distributed it as his birthday present. e Bispo distribuiu como o seu presente de aniversário. And you can get an e-book, E você pode ter livro a copy of it uma cópia on the internet. na internet. If you can go to the web page, Se forem para a página oficial, this one, esta aqui. I've been recommending it for the past 3 Sundays. Eu tenho recomendado já 3 semanas atrás. Faith Secrets. Segredos de Fé. It will do you good Vai vos fazer bem. because the just shall live by faith. Porque o justo viverá pela fé. So it's a book that will help us live by faith, Então é livro que vai nos ajudar a viver pela fé. and it will be good for E us vai ser bom para nós. because faith is the master key Porque a fé é a chave mestra for salvation para a salvação and for every aspect of our e para lives todo o aspecto das nossas vidas. as children of God. Como filhos de Deus. Amen. Amém. God bless you. E Deus vos abençoe. Shall we have our offering? Vamos tirar nossa oferta. It is time for us to take an offering. Chegou a hora de darmos oferta. Those of you in Angola, Para aqueles que estão em Angola, please por favor,
take your offering tirem as vossas ofertas and let's give the e offering. vamos dar oferta. Those of you out there, Para aqueles que estão fora do outside país, Angola, Angola, please take a good offering. por favor, tirem uma boa oferta. But let the offering be an offering of faith. E que esta oferta seja uma oferta de fé. Anything that we do without faith Tudo que fizermos sem fé is not good in the sight of God. não é bom perante a Deus. And it is actually sin. E é pecado na As realidade. children of God, Como filhos de Deus, anything we do tudo que nós fizermos without faith, sem fé, God doesn't accept it. Deus não aceita. So take the offering Então tire a oferta and back it with faith. e apoie com fé. That this offering is a seed. E estás a dizer que esta oferta é uma semente. It's a seed É uma semente that will prosper que vai prosperar, by helping the work of God. ajudando a obra de Deus. And it will also E também become a great harvest vai se for you. tornar uma grande colheita para ti. Shall we pray? Vamos orar? Father, Pai, we give you our seed. te damos a nossa semente. We honor you with our seed. Honramos-te com a nossa semente. Let it be a blessing to Que us seja uma bênção para nós. because we believe Como nós cremos that it came from you. que você que deu And all good and perfect gifts. e toda a dádiva perfeita from e you, boa Lord. vem de si. Thank you Obrigado for giving us the opportunity por nos dar a oportunidade to sow para semearmos into your kingdom no seu reino, where the soil is always fertile. aonde o solo é sempre fértil. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. And now let me pray for you out there, every single person, Agora deixa eu orar para vocês que as estão you, ali, as cada you, give, pessoa, as you give your offering. assim que estiverem a dar as vossas Let me say a ofertas. prayer for you. Deixa eu fazer uma oração para Father, I vocês. commit every person who listened Pai, eu entrego todas as pessoas que ouviram and anybody who will ever listen e qualquer pessoa que vai ouvir to this message. esta mensagem, Let this prayer apply to him que esta or oração her. seja aplicável a ele In the ou name ela. of Jesus. Em nome de Jesus. That Lord, your favor will be upon them. Que Senhor, que o seu favor esteja sobre eles. Heal them of any sickness. Cure-os de qualquer doença. Deliver them from the coronavirus infection. Livre-os da infecção do coronavírus. And no infirmity shall come near E them. que nenhuma enfermidade venha próximo deles. Lord, Senhor, heal them cure-os of all manner of de diseases todo tipo de and doença sicknesses, e enfermidades, including poverty, incluindo a pobreza, depression, depressão. Lord, loneliness, Senhor, está solitário. any kind of disease Qualquer tipo de or doença sickness ou de epidemia that is plaguing anyone, que está como uma praga inflicting anyone a infligir qualquer by the pessoa devil, pelo diabo. I set them free Eu estou a livrá-los from such afflictions dessas infecções in the name of em Jesus. nome de Jesus. And let your E grace que a sua be graça sufficient seja o suficiente to save those who are not saved, para salvar aqueles que não são salvos, those who are lost, aqueles que estão and they perdidos have the time to listen to the message. e têm tempo para ouvir esta mensagem. Lord, be gracious unto Senhor, them seja gracioso and com save eles them too. e salve-os também. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, I declare eu declaro all listeners que todos os ouvintes blessed sejam and their abençoados heart e desires que os seus desejos, granted to them os desejos dos seus corações são dados a as they eles, do the works of faith assim que eles fizerem as obras de fé for your glory. para a sua glória. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. And finally, E finalmente, if you have not given your life to se Jesus, você ainda não deu a sua vida a Jesus, but today mas hoje you had the opportunity você teve a oportunidade to hear my voice, de ouvir a minha voz, I want you to say this prayer eu quero que você diga esta oração as your personal prayer, como uma oração pessoal, as you follow what I say. assim que você seguir o que eu disser. Just say word by word. Diga palavra por palavra. My Heavenly Father, Meu Pai Celestial, have mercy on me. tenha misericórdia de You mim. are my creator. Você é o meu Criador. I've sinned against you. Eu pequei contra ti. I've not lived the life you want me to live. Não vivi a vida que você quis que eu vivisse. I've lived in disobedience. Eu vivi em desobediência. Forgive me all my sins. Perdoe todos os meus pecados. Wash me clean with the blood of Jesus Lave-me com o sangue de Jesus and save my soul. e salve a minha I alma. receive Jesus Eu recebo Jesus as my Savior. como meu I Salvador. receive Jesus Eu recebo Jesus as my Lord. como meu Senhor. Please Por favor, fill me with your Holy Spirit enche-me com seu Espírito to Santo help me para me ajudar and write my
name e escreva o meu in nome the book of life. no livro da vida. Please add me Por favor, adicione-me to your disciples. aos teus discípulos. From today, A partir de hoje, I am a child of God eu sou filho de Deus, because I believe porque eu creio in God em Deus and in Christ e em Jesus, Jesus Cristo, His only begotten o Son, seu único filho, in the name of Jesus, em nome de Jesus, by the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. Amen. Amém. Wow. Uau. God bless you. Que Deus vos abençoe. If you pray this prayer, Se você fez esta oração, let it be a blessing to you e que seja uma bênção para ti, as you share with others assim que você partilhar com outros, as a work of faith. como obra de fé. Until then, Então, até lá, we bring an end nós vamos terminar to our broadcast. a nossa transmissão. And tomorrow morning, E amanhã de manhã, we'll come for our morning devotion program vamos ter o nosso programa de devoção, at 7:45 Angolan time, 7h45, horário angolano, 6:45 Greenwich Mean Time. 6h45, GMT. Calculate your own time, Calculem os vossos horários, whichever country you are, aonde você estiver. and tune in. E junte-se. It's just for preaching 30 minutes. Vai ser uma pregação por 30 minutos. Very beautiful music Linda música for 15 minutes. por 15 minutos. And the word E comes depois a palavra virá for 30 por minutes. 30 minutos. So Monday, Então, segunda-feira, Wednesday, quarta e Saturday, sábado, same time. à mesma hora. It's called Primero Amor Radio. Chama-se Primeiro Amor Rádio. Primero Amor Radio. Primeiro Amor Rádio. First Love Radio. Primeiro Amor Rádio, a vossa So opinião. tune in, please. Então, juntem-se a nós, por favor. God bless you. Que Deus vos abençoe. Until we meet again Até nos next week Sunday, até estamos juntos de novo no próximo domingo. as we approach the day Assim que estamos when churches will fully resume. a nos aproximar no dia que a igreja vai resumir. It will be ou a vai retomar. glorious time. Vai ser dia glorioso. It will be like we have come out of tribulation, Vai ser como se tivéssemos a vir da tribulação, a and we sair shall da celebrate tribulação. no other person but E Jesus. vamos celebrar Jesus. Amen. Amém. Until then, Então, até lá. ciao. Tchau, tchau. Mwah. All the best. Tudo de bom.